Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal, estou aqui com ele, meu amigo Gabriel Divan. E aí, Gabriel, como é que estão as coisas? Cara, as coisas estão indo pros trilhos, né? Aquela resposta assim, né? Estão bem, cara, estão bem, mas um bem, assim, real, oficial, né? Não aquele bem do tipo assim, estão piores do que nunca, não pergunte, né? Quando a vozinha fica mais fina, assim. Já viu aquele filme Estômago? Sim. Sim, te lembra que o cara, ele quando ele mal começa a namorar a garota de programa, aquela, tá ela e as amigas, daí ele chega lá pra falar com ela e as amigas ficam, ai, namoradinho. Aí ele pergunta, e aí, como é que vai a vida? E ela fala, vou levando. Aí uma grita assim, levando no rabo. Puta merda, é do mau gosto, né, cara? Cara, eu adoro aquele filme, cara. Eu não vi o 2 ainda, já viu o 2? Não vi. Eu também não vi, não. Tem coisas que talvez, né, deixa assim. Deixa do jeito que... Vai levando. Tá, como é que tá? Já viu o 2? Falando em vai levando, a gente tem um episódio hoje com o Fabrício Pontin, né, cara? Vamos ver, assim. Vai levando. Não, cara, apesar da gente se divertir muito sempre gravando, episódio com tema importante, tema seríssimo aí, discussão que, Felipe, me arrisco a dizer, poucas vezes é feita nos moldes e nos níveis que a gente fez neste programa, não concorda? Isso é verdade, cara, isso é verdade. Eu fiquei mais quietinho no episódio, assim, mas gostei bastante de participar, porque realmente, assim, às vezes é bom dar uma afastadinha e levar a sério as coisas mesmo, né, Gabriel? Sem o negócio de ficar sempre naquele lance de rede social, a favor, contra, é assim. Não, no caso, assim, vamos deixar bem claro o caso, contra, tá? Bastante contra, sim, mas tem coisa pra discutir, né, gente? Não vamos fingir que não tem coisa pra discutir e a gente discute, então sirvam-se, né, do episódio de hoje. E se você quer que a gente continue discutindo temas como este e outros, né, antes da gente começar, aquele avisinho, apoie o Vira Casaca se puder, né, dá um RT maroto, faz um comentário, né, apoia a gente, pessoal, faz um buzz, né. Hoje, Gabriel, no dia que estamos gravando essa entrada, eu vi aquele postzinho da Folha de São Paulo, um daqueles vários clickbait do caralho, assim, e eu olhei aquele troço e digo, isso aqui vai ter 1 bilhão de RTs, 6 mil comentários, não sei o quê, e às vezes o cara bota um troço ali e a galera, passa batido, não precisa, precisa, sabe? Se você gosta do nosso trabalho, por favor, isso já ajuda muito, não custa absolutamente nada, né? Então, assim, vamos compartilhar coisa legal, compartilhem coisas legais, por favor, meu povo, por favor, né? Não, pelo amor de Deus, cara, assim, a gente não vai cansar e não vai parar de pedir isso, por favor, porque já tem propaganda paga, já tem propaganda militante orgânica, já tem propaganda involuntária demais para essa gente. Se você não fizer ou não perder um pouquinho de tempo tentando fazer propaganda legal para as coisas que são legais, né? Pelo amor de Deus. Então, apoia o Vira Casacas, já é um belo de um apoio. Você curtir, comentar, indicar pra galera, fazer ali uma conversinha, dar uma respondida, mostrar pra alguém, avaliar nos trocinhos tudo lá, né? Já é um belo da ajuda. Agora, Felipe, dá pra apoiar de um jeito ainda mais substancial, que aí sim, né? Mantém o programa firme e forte, bem nutrido, de pé e grátis para todo mundo, como ele sempre foi e sempre será. Perfeitamente. Aí você vai lá no apoia.se/viracasacas ou na aurelo.cc e aí R$5 por mês, né, Gabriel? A gente nem pede mais, nem peço mais. Se quiser, pode colocar qualquer valor, etc e tal. Mas assim, aqueles 5 que tu não sente, assim, no cartão de crédito, 5 pila, tá? Bateu aqui, recebi a mensagenzinha do celular, 5 pila. Dá lá pros guris do Vira Casacas. Mas, Felipe, o Gabriel não falou que o programa era grátis, por que eu tenho que pagar R$5? Exatamente por causa que você quer que continue grátis, sempre será, né, cara? Que é pra gente poder pagar as coisas, pagar o pessoal, né, a Ingrid que faz a edição, o Gui, a Dani, pessoal, porque assim, Gabriel, ao contrário de certas pessoas que aparecem dizendo, né, isso aí o pessoal tem que fazer só no amor no coração. Não é assim que funciona o mundo, né? Todo mundo tem conta, todo mundo tem coisa e a gente remunera assim. Se a gente não puder pagar, a gente não pede o serviço. Simples.
Né? Ao contrário dessas empresas, das Big Tech, que diz, se eu tiver que pagar, daí inviabiliza. Bom, então não faz. E se acontecer, cara, a gente não vai fazer. É aquela questão assim, ó, um amigo te chama assim, ó, vem cá, vamos fazer aqui um almoço aqui em casa, é só chegar, é só vir. E aí você tem lá um refrigerante, um suco, um whiskinho na sua casa. Aí você leva lá pra fazer um agrado, do tipo assim, vim somar aqui, ó, quer dizer... O almoço continua sendo um convite, né? Você não pagou para ir, não é um estabelecimento comercial. Então, lembre-se disso, né? Quem chora dizendo que fica inviável é justamente quem está te roubando. A gente está fazendo e pedindo uma forcinha. Traz um refri. Traz os refri para nós. Vai ser a nossa nova categoria agora. Cheguei com os refri. Traz os refri. Traz o fruque aí pra gente, por favor. Né? Beleza, Gabriel. Agora sim, vamos pro episódio. Dale. Gabriel Divan, como é que tá aí? Cara, eu não sei, ver. Eu nasci pra viver no verão, né? Eu nasci pra viver no verão e numa praia, e numa esteira, e numa sombra, e com uma bebidinha na minha mão, né? Mas se não fosse possível, só no verão tá bom já. Não. Eu sou uma pessoa do frio, eu gosto de frio. Gosto que tenha verão, gosto que tenha inverno, gosto assim, de não encher o saco de nada. Fabrício Pontin, você é um animal do frio, do calor, tanto faz. Eu sou um animal de conforto. Eu tô legal se eu tô confortável. Eu me incomodo mais com o verão extremo de Porto Alegre, porque eu acho absolutamente impossível sobreviver nos 43 graus Celsius com a umidade absurda dessa cidade, né? Mas há de se destacar que os últimos 2 dias em Porto Alegre, eles estavam absolutamente impossíveis de encontrar conforto, né? Tava aquela friaca absurda, então... Mas pessoalmente eu prefiro sentir frio do que sentir calor. Pessoalmente, assim, prefiro. O Fabrício Pontin é um gato, ele é um gato, né? É isso, é o que resume, assim. Tá bom. Eu ia dizer que, cara, o Rio Grande do Sul como um todo, né, ele é sempre surpreendido pelo frio, tanto é que a gente não tem preparo e dentro dos lugares e dentro de casa o cara passa frio também se não tiver alguma condição que ele particularmente resolveu, né? E assim como chuvas e inundações, a gente é surpreendido sempre em Porto Alegre, né? Elas acontecem, e elas acontecem de novo, e elas acontecem até com data marcada, e a gente não tem nada o que fazer a respeito. É muito bacana, né? Mas enfim, concordo, Fabrício Pontin é um gato. Tá, gato, eu até brinquei, né, pra esse papo de frio, se ele tava com uma geada ali na barba. Não, na verdade é um charme, né, daquela barba mais madura, assim. Um pensador, né? Barba mais madura. Olha, claro, sinceramente, 3 minutos e 50 segundos de programa, já fui chamado de velho. Aqui, ó, denúncia. É só o cara sair do Blue Sky que o cara sofre agressões gratuitas, velho. Falando barba nisso... madura é sexy, né, como é que chama? Silver Fox, né, aquele lance assim. Mas vem cá, falando em Blue Sky e coisa e tal, sempre tem algum desavisado que não sabe de quem nós estamos falando, com quem nós estamos falando e tudo mais. Então, assim, no meio da ionosfera, né, acredito que ninguém precisa fazer mais nenhum tipo de apresentação em relação a esse cidadão aqui, mas vai que, né, a gente tem que prevenir, né, melhor do que remediar. Então, quem é Fabrício Pontin, né? Como é que tá essa barba dele, né, de homem mais maduro, e o que é Blue Sky e por que ele não está lá? Certo, vamos lá. Eu sou Fabrício, sou professor aqui na Universidade de La Salle de Canoas, trabalho principalmente no Departamento de Educação e de Relações Internacionais, também dou aula no pós-graduação em Direito aqui na instituição, e minha pesquisa, meu trabalho principalmente é na área, digamos assim, do problema da liberdade de expressão, que inclusive é um dos temas que nós vamos discutir hoje, né? E algumas outras coisinhas dentro de teoria da escolha e tudo mais. E eu só acho que o Coringa, né, no vira-casacas em vários momentos. Aí, então, sempre estou disposto a ser a terceira parte na via aí do Divan e do Abal em vários momentos do programa, né? Seu terceiro. Ela é o namorado dela. Tu vê que ele acha que pode falar tudo, Gabriel Divan. Ele acha que esse negócio de liberdade de expressão é assim. Tu chega, tu fala o que quiser sem responsabilidade. Não, olha, o negócio é complicado, né?
Mas enfim, é isso, né? Aqui, o Vira-Casacas é assim, né? Os caras chegam, entram, né? Um cara tá passando aqui na rua, aqui na frente, assim, olha, eu vou entrar, vou gravar, tá, entra. Tem uns que tem a chave, tem uns que tu chega, eles já estão aqui, né? Eles já estão sentados no sofá. É uma coisa muito impressionante. Mas enfim, Fabrício, de tantas participações aí, né? De tantas participações, aliás, sempre muito elogiadas, de tantos programas que bombam, né? Alguns nem tanto, né, Divan? Não, claro que sim, cara, tá louco, né? Isso aí é meia dúzia de intrigas que confirmam a regra, né? A gente tá aqui para falar justamente de temas que circulam ao redor desse tipo de categoria ou de coisa chamada liberdade de expressão. A gente está aqui para falar de limites, de onde há, de onde não há limites, de onde tem que haver. A gente está aqui para falar de sujeitos desagradáveis. Olha, o cardápio, Felipe Abal, ele é muito farto. Dá para escolher um monte de coisa, dá para fazer entrada, prato principal, sobremesa e tudo mais. Inclusive já está elaborado o menu, né? Mas a gente vai começar exatamente pelo básico, então, aqui. Fabrício Pontinho, nos guia nessa caminhada ali pela liberdade de expressão, porque a gente já vem falando há um tempo desse negócio da galera, né? Do não, liberdade de expressão significa que eu posso fazer qualquer coisa e eu tenho o direito, né? De fazer o meu direito fundamental da liberdade de expressão, de que eu posso fazer qualquer coisa. Fabrício, não é bem por aí, né? Olha, eu vou fazer só um adendo. Eu diria que essa é uma das brigas mais antigas do Vira-Casaca, essa é uma das bandeiras mais, ou melhor dizendo, uma das antibandeiras mais antigas do Vira-Casacas, porque, entre outras coisas, a gente começa esse podcast aqui lá nos idos de 2017, outros tempos, hein? Outros tempos. A gente começa num sentido muito raivoso no que diz para conversões de democracia que nada mais, nada menos são do que defesas de a existência de contrapontos, né? Eu acho que é uma tecla que a gente bate com força há tanto tempo, mas, né, sempre tem o que falar e sempre tem o que aprender sobre essa discussão. Vamos lá. Eu acho que a gente pode começar com a provocação da Abal. Vamos partir do princípio que liberdade de expressão é sobre o direito de falar qualquer coisa. Vamos conceder isso por libertário, tá? Vamos começar concedendo. Vamos conceder. Tem uma frase seguinte aí. Você pode dizer qualquer coisa. O que você não pode é fazer a equivalência que o teu direito de falar qualquer coisa é falar qualquer coisa sem consequências. Ponto. E é muito interessante. Aqui, vamos fazer um aporte histórico. Liberdade de expressão, talvez mais do que qualquer outro direito pensado na era dos direitos, ali no período mais clássico da formação dos sistemas modernos, não contemporâneos, modernos de direito, ele é a dimensão mais burguesa do direito de propriedade, certo? Ele é mais burguesa, inclusive, que a própria ideia de propriedade de imóvel, de propriedade de imóvel. Quando a gente olha para a história do direito de liberdade de expressão, ele está intimamente ligado à própria emergência da ideia de propriedade, ok? Quando a gente pensa, por exemplo, eu já falei disso aqui no Vira algumas outras vezes, nós tendemos a ter uma concepção muito vulgar, quase alienada da ideia de direitos de propriedade, porque nós pensamos nos direitos de propriedade como direitos externos ao corpo, ok? Então a gente pensa no direito de propriedade como o direito de propriedade do meu carro, o direito de propriedade da minha casa. Quando na metafísica liberal, e eu estou usando a palavra de propósito aqui, quem acha que não tem metafísica no liberalismo, seja bem-vindo, não é bem assim que funciona. A ideia de propriedade sempre precisa ser pensada de acordo com a ideia de próprio. E aqui vem, fazendo uma homenagem a um autor que eu sei que o Divan gosta muito, o Negri, uma coisa que o Negri captura muito bem, que é a tensão fundamental entre as duas modernidades, a modernidade do próprio e a modernidade do comum. Existem duas modernidades burguesas, diga-se de passagem. Uma modernidade burguesa do próprio, uma modernidade burguesa do comum, elas vão dar em diferentes lugares, certo? Ótimo. Mas os direitos de liberdade de expressão, eles são idealizados dentro do romance moderno como uma parte mais integral desse romance. Porque é a partir da liberdade de expressão que o burguês consegue criar a ideia de indivíduo,
a ideia de pertencimento, a ideia de racionalidade, que vai inclusive estender a propriedade ao externo como uma extensão do próprio corpo. E essa é uma discussão que reaparece muitas vezes aqui. Só para dar um exemplo, quando a gente discute, por exemplo, e eu já vi pessoas falando isso, eu não quero nem entrar nessa questão aqui, mas a questão do crucifixo na sala de audiência. Eu lembro num debate que participaram juízes, promotores, advogados, que um juiz dizendo, abre aspas, a sala de audiência é uma extensão do corpo do juiz. Quando o cara tem essa dimensão patrimonialista da sala de audiência, ele na realidade está ecoando algo que é profundamente vinculado a essa ideia do próprio. De você pensar um imóvel como uma extensão do teu próprio corpo. Eu lembro, Abal, nós que somos, né, do século passado, do milênio passado, quando a gente estudava direito penal, eu não sei se ainda se fala disso, tá, Divan? Mas eu lembro que se falava de legítima defesa da propriedade. Não sei se ainda se fala disso, que era aquela concepção que o direito de propriedade era tanto erga omnes, ele era tanto contra todos, né, que uma violação da tua propriedade era equivalente a uma violação do teu corpo. O direito da liberdade de expressão, lá atrás, participa da construção desse arcabouço liberal romântico de direitos contra todos. Que o direito à fala pública, é uma forma que tu tem do divã, do Abal, de expressar o que é mais individual e mais próprio deles, e num certo sentido mais inalienável, que é a opinião. E a construção da opinião como uma parte integral da formação da esfera pública, né? Então, quando a gente lê, vamos pegar aí 3 autores que têm a liberdade de expressão como elemento central dentro da sua teoria, né? Na ordem, quando a gente lê Spinoza, quando a gente lê Kant e quando a gente lê John Stuart Mill. Nos 3, a liberdade de expressão tem uma função central. A gente esquece que a liberdade de expressão tem uma função essencial em Kant, mas ela é tão essencial, que ela é a única coisa que você pode desobedecer em Kant. Como assim? É curioso, porque o Kant diz que tu nunca pode desobedecer, né? Então, se tem uma lei que diz que tu não pode fazer, tá, Abal? Mas tu sempre pode falar contra. Tu faz, mas tu diz que discorda. E se dizem que tu não pode discordar, tu diz que discorda que não pode discordar. E daí tu arca com as consequências. Tu assume a pena. Isso sim, tu sempre assume a pena com Kant. Kant é a favor de Sócrates, né? Kant adota a posição socrática. Você diz que é contra a lei, você é condenado por ser contra a lei e você cumpre a pena. E acredita que lá o tribunal da história vai te inocentar. Isso também é parte do mesmo romance aí, racional, expressional. Mesma coisa em Spinoza. Eu não vou entrar aqui na dinâmica da desobediência em Spinoza, porque isso é bastante cabeludo, tá? Mas fundamentalmente em Spinoza também tu tem essa centralidade da expressão do corpo, da expressão da fala, do falar o que se pensa. A última frase do Tratado Político-Teológico do Spinoza é isso, né? Que todos possam falar o que pensam. É essencial. Mas o mesmo Spinoza que foi censurado justamente por dizer o que pensa. E em John Stuart Mill também, que o ônus que a gente tem de falar a nossa verdade é ter que ouvir a verdade dos outros. Só que o que ninguém fala quando fala desse romance moderno? Que esse romance moderno era um romance profundamente racionalista. Então, Stuart Mill, Spinoza e Kant têm em comum uma premissa que, sinceramente, a gente tem que levar a sério, que ninguém racional mente. Os 3 têm essa premissa em comum. Mais que isso, Stuart Mill, Kant e Spinoza acreditam que a presença de melhores argumentos prevalece sobre a existência de piores argumentos. No Mill, de forma quase colonial, se a gente olha para sobre a liberdade e também sobre a economia política. Na economia política, o Mill dá a entender que o colonialismo, ele não fala como colonialismo, mas ele dá a entender que se você detém a verdade, é teu compromisso espraiar a verdade. Ensinar esse bando de selvagem que ainda não chegou na verdade. Isso está no Mill. Uma espécie de, digamos assim, intervenção positiva. Então,
Todos esses elementos, eles não entram muito na discussão quando a gente fala contemporaneamente. Tem um artigo muito, muito famoso do Brink sobre discurso de ódio e liberdade de expressão, e o Brink aponta que, numa perspectiva miliana, o discurso de ódio é o preço que nós pagamos pela liberdade de expressão. O Brink não está errado, mas o Brink esquece, convenientemente, que para o Stuart Mill, a existência de argumentos que não são de ódio vai, no tempo, mostrar o absurdo de argumentos de ódio. Ou seja, a liberdade de falar coisas de ódio, para Mill, é a liberdade que você tem de depois ser zombado por ter falado isso. Porque ele acredita no poder da racionalidade, nesse sentido, de construir discurso. Ele acredita no que na epistemologia se chama da prioridade do melhor argumento. Vejam, todas essas colocações, elas são parte de uma estrutura romântica de liberdade, de propriedade, de indivíduo, e claro, profundamente burguesa, que é essa questão das grandes discussões de salão entre gentlemen esclarecidos que discutiam a estrutura da política e que muitas vezes iam discutir isso na falta do melhor argumento, na honra, né? Então, Hamilton sendo desafiado por um duelo pro Burr. Antes de Burr, o presidente, né, o que depois se tornaria presidente, como é que era o nome dele? O cara da doutrina da Dr. Monroe, o Monroe. O Monroe desafia o Hamilton para um duelo, que é tipo, acabou a conversa, agora vamos decidir isso no pau. Não nesse pau, não se empolguem. Embora dizem também sobre o Hamilton algumas coisas a esse respeito. Então, o que tu vê aí? Tu vê que tem toda uma questão romântica com relação a isso. Um romance, inclusive, com a ideia de mentira. E um romance do qual participa quem podia falar e como podia falar nesse período, que a gente não pode esquecer isso também. Que tinha uma crença entre os liberais e os republicanos europeus que eles estavam numa posição de maior sabedoria, então que se tivesse um embate público, eles que eram sabidos iam prevalecer. Tem essa crença dentro disso. Isso não quer dizer que a gente tem que tirar o bebê com a água do banho. O que eu quero dizer com isso? Acho que ninguém aqui entre nós três vai questionar a importância da ideia de liberdade de expressão, a própria construção do sistema contemporâneo constitucional. Vejam, a liberdade de expressão é uma liberdade básica, fundamental. Inclusive a liberdade de falar besteira. O que a gente tem que discutir, me parece, é como nós abordamos o problema do dano contemporaneamente, em primeiro lugar, do dano do discurso, e o nível no qual nós abordamos o dano do discurso. Porque o que tem me deixado fascinado, e aqui já vai uma levantada de bola para vocês, guris, é ver colegas progressistas individualizando essa discussão. Porque o que nós vemos? Esse direito que é ampliado radicalmente entre o século XVIII e o século XX, com vários asteriscos do lado, mas não resta dúvida que o direito à liberdade de expressão, como dimensão do direito da propriedade que ele é, tá? Então, a liberdade de expressão é uma dimensão do direito da propriedade, ok? Para os liberais, não há dúvida disso, que esse direito foi ampliado. Nós temos um direito que é pensado apenas para homens brancos burgueses ali no meio do século XVI, XVII, ok? E que vai sendo progressivamente ampliado. Essa ampliação vem a um custo político enorme. Ora, o que é o movimento de direitos civis, especialmente como Martin Luther King, por exemplo, amplia, se não um movimento pelo direito à fala, pelo direito à igual consideração de demandas, né? Mesma coisa a questão LGBT. Então, é essencial que a gente, primeiro, reconheça que a ampliação do esquadro do direito à liberdade é essencial e importante para a construção do arcabouço republicano do pós-guerra, com todas as porras dos problemas do arcabouço republicano do pós-guerra. Só que essa construção, ela é feita dentro de uma dimensão onde a gente reconhece que o direito à fala não funciona sem rede. O que eu quero dizer isso? Parte dessa evolução, ela é o reconhecimento que nós não estamos mais apenas num nível individual e individualizado
onde a fala é um evento autogestado, mas sim que a fala acontece num contexto comunitário, ou seja, a gente precisa aprender a falar, aprender a priorizar palavras, como nós falamos, com quem nós falamos, como nós falamos, que palavras nós usamos. E isso é essencial, inclusive, no debate sobre a importância da educação para a expressão, que é, sim, a expressão é um direito, mas nós temos também o direito a aprender a falar, a ter acesso à capacidade de exercer essa liberdade. E aí a gente pode pensar o ato discursivo enquanto ato livre, libertário, e enquanto ato autônomo, certo? E me parece que tem uma tensão aqui que é uma superação de uma perspectiva hiperindividualista do problema da liberdade de expressão, que ela vai se tornando menos hiperindividualista conforme ela vai se tornando mais um direito, em termos amplos, um direito social, e parte do arcabouço do que nós chamamos de um sistema básico de direitos fundamentais. Porque um direito fundamental não é um direito fundamental se ele só pode ser exercido individualmente sem rede. Um direito fundamental é exercido com rede, sempre. Isso é uma conquista contemporânea do pós-guerra. Do pós-guerra, gurizada, ela é nova, portanto. Me preocupa que nós estamos mordendo a isca de pensar esse problema no nível individual. Seja no nível da crítica ao ato de fala, seja no nível da ação estatal. E é por aí que eu queria começar a conversar com vocês. Muito bem, Fabrício Pontinho. Olha, é uma das únicas vezes que tu nerdeou de uma forma curta, mas olha, Pontinho, podia ter levado 1h20 para falar tudo isso aí, ó. Parabéns, cara, eu gostei muito. Mas assim, ó, eu acho excepcional mesmo, Pontinho, como esse discurso ele consegue ser anacrônico, né? E num sentido também de que não se presta atenção exatamente nesses pressupostos para que ele possa existir. Mas Gabriel Divan, Fabrício Pontinho fala agora na questão da individualização, ele fala da questão, né, da rede dos direitos fundamentais, etc e tal. O que tu acha? Vamos falar de algum caso específico? Tem algum em mente? Olha, antes de falar de caso específico, eu queria continuar numa linha, porque eu estava pensando uma coisa aqui, escutando o Fabrício, e ele usou a própria expressão, ele foi para esse lado, né, o que é sempre um momento de felicidade, né, quando acontece isso na vida, porque aí você percebe que você está entendendo o que você está ouvindo. Mas brincadeiras à parte, eu estava continuando mentalmente aqui alguns raciocínios do Fabrício, e a parte que eu estava pensando, justamente quando ele começou a falar, né, que mostrou a nossa sintonia aqui, é essa questão da rede, porque a gente pensa o direito de propriedade no sentido clássico, esse moderno que o Fabrício está trazendo, a gente poderia até chamá-lo de um direito rival, né? Porque ele pressupõe, inclusive, que você tenha que colocar ele não só numa rede, mas você possa usá-lo para defender algo contra alguém, e você usa ele como limite da própria amplitude de um outro direito de outra pessoa, que vai fazer aquela fricção, né? Direitos fundamentais, sim, têm que ser pensados em rede e têm que ser pensados, inclusive, diante dessa questão de rede, num panorama onde eles vão estar tensionados e eles vão gerar consequências, e esse encostar, essa batida, esse choque entre, muitas vezes, o que é direito e o que é não direito, ou o que se pensa direito e o que também se pensa direito, ele vai necessariamente causar consequências. Então, em primeiro lugar, não adianta pegar direitos, e aqui a alusão que o Fabrício faz é muito feliz, né? Não adianta pegar direitos, e aí vamos botar na mesma prateleira, sim, direitos como os de propriedade e ou do que seria essa propriedade de discurso, que seria uma liberdade de expressão, e simplesmente isolá-los de um ponto de vista onde eles entram em contato com a sua antimatéria. Quando eles entram em contato com as coisas que os negam, ou os tentam limitar, ou os tentam conformar ou modificar de alguma maneira. Então, falar de liberdade de expressão nunca pode, nem nunca vai poder ser, num bom sentido, num sentido produtivo, falar simplesmente de quem emite um discurso e pronto. E como se fosse uma cartilha de boas práticas para quem emite discursos. E aí está todo mundo na rua falando, emitindo discursos, e basicamente nenhum cruza com o outro, nenhum encosta no outro, nenhum interpenetra no outro, e assim a gente vai. É muito fácil falar assim, e eu não queria baixar o nível da discussão, que está elevado, mas eu sou obrigado a dizer uma coisa, que talvez seja um pouco trivial. Cara,
o problema é que a gente tem hoje em dia aquilo que eu poderia chamar de uma espécie de vulgata liberal, e aqui o liberal é usado de uma maneira muito melancólica, porque eu estou falando de muita coisa menos de o que seria estritamente liberal. A gente tem uma suposta vulgata liberal, onde o tal do liberal ele se define por uma questão ilusória ou fantasmagórica, né? Ele pega tudo que ele acha que está no liberal e ele coloca numa caixinha em oposição a tudo que ele acha que é socialismo, ou comunismo, ou coisa parecida. E aí, nessa divisão completamente absurda, acaba caindo dentro desse guarda-roupa aqui, do lado liberal, acaba caindo uma série de coisas que, assim, ó, se o sujeito tiver a capacidade de pensar por 30 segundos, ele percebe a bobagem. Então, o que muitas vezes é uma defesa de um ponto de vista liberal, ele vai partir de um conceito de livre expressão como propriedade, mas como propriedade num sentido que exclusivamente o sujeito fala e pode falar, e são regras para quando ele fala. Não é regra para onde chega essa mensagem, não é regra para o sistema onde ele está inserido, não é regra para onde há um patamar de direitos e possibilidades onde ele mesmo possa atuar e se defender e ele mesmo possa ser questionado. É o que eu brinco, né, pessoal? Quando a gente fala desses caras aí, o cara que ele mistura o que é liberalismo com o que é libertarianismo, com o que é conservadorismo, porque assim, ele vai dançando de um lado para outro e o único elo de ligação é o que essa galera consolidou como o que seria um anti-esquerdismo, um antissocialismo, um anticomunismo de tal maneira. Então eu costumo brincar, e o exemplo que eu dou é, esses caras, eles falam de liberdades, e aí a expressão entra perfeitamente no jogo, da mesma maneira que tinha aqueles videogames antigos, tá? O que tu tinha o carrinho aquele, né? OutRun, Top Gear, sei lá. Tu tinha acelerador e freio, e tu acelera e tu freia, né? E aí tu corre por aí. Tu não precisa abastecer, tu não precisa estacionar, tu não precisa cuidar com regras básicas. A única questão é você simplesmente se preocupar em chegar aonde você quer chegar da maneira que você conseguir chegar. E pronto. Ou seja, não tem pé nem cabeça, né, se você for pensar num sentido estrito, porque é como se você tivesse uma pista para correr com o seu carrinho e você não devesse explicações nem para as regras de trânsito, nem para os outros, nem para as leis da geografia e da gravidade, nem para qualquer outro tipo de questão que tenha a ver com o acidentado terreno, nem qualquer outra questão de mão ou norma de trânsito básica. Então é interessante ver isso aí, porque quando o cara coloca a coisa nesse termo, a gente percebe que, e aí não dá para negar, né? Não é todo mundo, mas grande parte das pessoas que a gente poderia usar, e principalmente uma que nós vamos usar como exemplo aqui, não só se coloca, como quer se colocar, como vem em sua defesa um monte de gente que também se coloca nesse tipo de divisão. E aí as pessoas cobram, por exemplo, as autoridades e as outras pessoas que estão chocadas ou estão indignadas ou foram lesadas por discursos na base do vocês estão tentando matar, por exemplo, a livre expressão quando matam, entre aspas, as possibilidades de o sujeito fazer humor no sentido dele ser ofensivo e tudo mais. E aí vem uma série de outros argumentos penduricalhos, né, paralelos, como, por exemplo, outra apropriação. Eu acho que a gente poderia também falar um pouco disso, né? Falar da maneira como que as pessoas que se sentem muito aviltadas no seu direito proprietário, rival de livre expressão, como elas basicamente se intocam, elas se acadelam, elas vão para o ferrolho de todo um pilar democrático de direitos e de bases e garantias que, fundamentalmente, elas querem destruir no instante em que a forma como elas veem a expressão é essa forma que é exclusivamente um direito individual. Eles não desbloquearam ainda, Felipe Abal, a fase onde isso aí também rende deveres, ou seja, eles não leram nem o Spinoza, nem o Kant, muito menos Stuart Mill, não leram nada, não querem saber de nada e supostamente estão escorados em razão desses fatores. Eu não estou cobrando aqui que os caras sejam estudados, né, filósofos, cultos. Vai mais longe, Diva. A gente tem que lidar com um paradoxo. E esse é um paradoxo que é presente na história da modernidade, num certo sentido, mas que fica mais intenso na contemporaneidade, que para mim, a gente fala o termo pós-moderno de forma muito irresponsável, né? Mas para mim ele tem uma característica pós-moderna, que é o seguinte: a gente está lidando com pessoas que estão um pouco ligando para a ideia de direitos, usando a ideia de direitos
para fundamentar posturas que são posturas de degradação da ordem pública. Só que tem 2 problemas aqui. O primeiro problema é essa ação. O segundo problema é que não era na contemporaneidade. Eu não estou falando na modernidade, ok? Na modernidade, nós pensamos uma ideia de sistema e de direito onde o intolerante não é tolerado. Ponto. Só que eu não preciso explicar para Gabriel Dievan como a ideia de intolerante se vincula à ideia de inimigo e vai dar no que vai dar nos anos 30, né? Então, essa questão do sistema de exclusão do intolerante, na realidade, é o sistema de exclusão do indesejado nos sistemas modernos. E a gente tenta, no pós-guerra, criar sistemas robustos o suficiente, com 1 milhão de asteriscos do lado. Ninguém aqui é ingênuo, ok? Mas pelo menos a gente tinha uma utopia ou uma ideia de um sistema de direitos que queria sim contemplar o direito da pessoa que é contra a ideia de direito. É aquilo que eu sempre brinco com os meus alunos. Olha aqui, ó. Direitos humanos é principalmente para quem não acredita em direitos humanos. É principalmente. Eu quero uma dimensão de direitos humanos que contempla, inclusive, o cara mais desgraçado do mundo, que se dependesse de mim, eu queria fazer misérias com ele, mas eu preciso ser controlado. Então, isso, de novo, isso é uma conquista. Que a gente amplie a nossa ideia de direitos para contemplar pessoas que não toleram direitos, é uma coisa boa. Ponto. Só que tem um problema. No ecossistema que nós estamos atualmente, as pessoas se escondem atrás retoricamente disso, e não só pessoas, eu acho que é até mais importante, empresas se escondem atrás disso. Então quando a gente vê uma Meta, por exemplo, falando de liberdade de expressão, é um pouco engraçado, porque, em primeiro lugar, a Meta não se importa nem um pouquinho com liberdade de discurso, tanto que ela está usando algoritmos o tempo todo para condicionar discurso. Então, a Meta não se importa com um domínio restrito de discurso. Sabe com que a Meta está se importando? Com não ser regulamentada. Cada vez que a Meta diz nós precisamos de liberdade de expressão, o que a Meta está dizendo é, por favor, não mete um antitrust, não mete um antimonopólio, não me considera uma plataforma de comunicação e mídia. E daí se esconde atrás da discussão sobre liberdade de expressão para dizer que não pode ser regulamentada. E num certo sentido tem um problema que quando a gente individualiza a demanda, porque quando a gente individualiza a demanda, a gente morde essa isca. Porque ao invés de discutir a plataforma, a gente discute o imbecil que usa a plataforma. A minha questão é, por que a plataforma não está sendo responsabilizada? Porque imbecil morre e imbecil nasce. A gente vai condenar um imbecil, vai ter 5 depois desse. Ou, que é uma discussão para daqui a pouco, o sistema penal vai ser, ou criminal, ou civil, vai ser insuficiente, vai ser ineficiente, porque ele é. O direito é um mecanismo insuficiente por definição. Vai criar distorção, vai criar hipocrisia, e tudo que vai acontecer é que pessoas vão ser tornadas mais famosas e ganharem mais dinheiro. Que tipo, ai, coitadinho do monarca. Coitadinho o quê, meu? No caso do monarca lá, o cara defendeu o nazista, né? Porque defendeu. Foi condenado. Grande coisa. O cara ganhou uma matéria no New York Times de presente. Qual foi a consequência específica da condenação do monarca? Alguém foi realmente responsabilizado? Alguém perdeu alguma coisa? Alguma plataforma teve que responder pelo dano? Que tipo de dano? Alguém foi educado depois desse negócio? Então, tipo, a gente fica nesse problema, né? Porque tudo que acontece é uma degradação, que é... Eu sempre uso essa metáfora. Tu disse que não era pra ser vulgar, eu vou ser agora. Amigo, você não tem direito de cagar numa piscina pública. Tu não tem o direito equivalente no nível discursivo. Tu não tem. Esse direito não existe. Né? Só pra complementar, porque eu queria engatar nessa discussão, Diva, contigo. Não, beleza, eu vou passar a palavra pro Felipe, mas só para não perder aquele gancho que ficou em suspenso ali com a tua intervenção. Eu não estou cobrando, pessoal, que vocês parem tudo e leiam Spinoza, embora eu acho que devessem, né? Eu não estou cobrando com o livro na mão, né? Tipo assim, vou votar com o livro na mão. Não estou fazendo isso, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, não adianta a gente tentar ir para essa arena de discussão
no momento em que o outro lado é o seguinte, ó, o cara tá baseado à la carte, né, a moda pinceladas, em um tipo de visão de direito de liberdade de expressão que pode ser encontrado em autores e teorias liberais, modernas, whatever, mas ao mesmo tempo ele está baseado numa série de outras premissas que absolutamente não importam ou que estão completamente contrários a essa própria lógica. E aí, de novo, eu não estou querendo dizer assim, o jovem é burro, nem nada do tipo. Agora, é muito engraçado, porque a gente está tentando chegar aqui em alguma conclusão a partir de uma visão séria sobre um problema, e nós estamos ali do outro lado com pessoas que é tudo na base do kkk, né? E aí é o seguinte, um dos pequenos problemas, pequenos grandes problemas, é justamente essa visão absolutamente individual, essa visão que não é tributária a nada que está ao redor no quesito da liberdade de expressão. Mas outros problemas vêm a reboque disso. Quer dizer, é o tipo de noção de liberdade, o tipo de noção de individualidade que tu tem, o tipo de noção, entre outras coisas, de como é que se responsabiliza, porque, né, esse argumento aí de que a pessoa fala o que quer e ouve o que não quer, sim, cara, mas dependendo do que tu falou, my brother, você cagou na piscina pública, é exatamente esse o ponto. E aí eu vou ser mais agudo ainda. Tu não tem o direito de cagar na piscina pública dentre aquilo que se considera usos possíveis de uma piscina pública, primeiro ponto. Porque usar a piscina pública tu pode brincar, tu pode nadar, tu pode mergulhar, o cara pode até dar a bombinha desagradável, aquela para tentar molhar os outros, aí dependendo, né, tá fazendo parte da esfera usos ruins e bons e puníveis ou não de piscina pública, tu dá a bombinha, ou o cara ficar andando por baixo ali, mergulhando para tentar ver as meninas ou coisa parecida. Isso tudo faz parte daquela questão de usos bons e ruins, proibidos, permitidos, puníveis ou não de uma piscina pública. Agora, no momento que o cara caga na piscina, ele está inclusive lidando com um tipo de coisa que não é originário do que fazer em piscina, e ele está não colocando o seu mau uso dentro de uma esfera que é o natural entre bom, ruim, permitido, proibido. Ele está fazendo uma outra coisa, ele está indo além daquilo, ele está mudando a discussão, simplesmente considerando a individualidade dele. A individualidade dele, no caso, é a vontade de ir aos pés, de fazer o número 2. Só que isso aí também não pode chegar num nível que atinge os outros sem nenhuma consequência, porque aqui o argumento não vale, hein? Faz o que quer e aguenta depois a consequência. Sim, tu vai fazer o quê? Vai cagar na piscina e vai pagar a multa. Então, isso não faz o menor sentido em termos de equivalência. Não, e daí começa o papo, né? O Estado está me impedindo de cagar na piscina. Que bom. Sim, que bom. Esse é o ponto também. Não estão deixando eu me emancipar no quesito usos que eu posso dar a uma piscina, me masturbar e fazer cocô. Pelo amor de Deus, cara. Ao mesmo tempo. Agora, é muito complicado quando a gente está lidando com um ecossistema onde as pessoas não estão com piscinas privadas, onde elas podem procurar o seu fetiche de fazer cocô na piscina, e todo mundo que está indo naquela piscina privada concorda com esse fetiche que não é da conta de ninguém. Ponto. Se você tá na sua casa com os teus amigos que gostam de fazer cocô na piscina com você, isso é um problema seu. Não me convida. Ponto. Ótimo. Nesse nível, nós podemos falar sim numa dimensão possível de liberdade e de moralismo com relação à minha objeção a essa prática. Ok. É muito diferente quando eu tenho uma empresa, ok, interferindo no curso de um rio, instalando uma indústria na beira desse rio, fazendo lobby com a prefeitura, o estado e o governo federal para jogar esgoto no rio e te dizendo que se você tá comendo merda, isso não é um problema dela, porque ela tá exercendo a liberdade empresarial dela. E que, por sinal, ela sequer é uma empresa que trabalha com esgoto. Ela é uma plataforma para empresas que produzem esgoto. Opa. E daí você individualiza uma pessoa que tá produzindo esgoto dentro desse ecossistema que produz esgoto e diz, é o problema dessa pessoa. Não. Porque essa pessoa vai parar de produzir esgoto, essa individual aí, ó, e 5 vão vir produzir no lugar dela. E ela vai encontrar uma outra empresa que por acaso está dentro do ecossistema dessa mesma empresa para continuar produzindo esgoto por outros meios.
Porque a prestação do direito no nível individual é profundamente limitado. A jurisdição é necessariamente limitada. E aí, Givan, eu queria te passar essa bola. Tem gente acreditando demais na atuação do judiciário como poder moderador. Eu não estou dizendo que o judiciário não tem um papel, gurizada, mas tem gente acreditando demais na atuação do... Foucault errou em muita coisa, mas ele não errou nisso, não. A questão da eficiência da apresentação da jurisdição tem que ser questionada aí, não é, Divan? Eu vou te passar a palavra porque eu quero te ouvir sobre isso. Você vai me ouvir depois, porque tem pelo menos 2 casos aqui que nós vamos comentar sobre isso. Agora tu vai ouvir, sabe quem? Felipe Abal. É esse que tu vai ouvir agora. Tá. Cara, eu tô muito feliz aqui ouvindo vocês e eu só tenho que botar ordem no negócio. Gabriel Divan, nós vamos, né? Eu tô aqui distribuindo as cartas. O pessoal não sabe que eu faço um trabalho de bastidor aqui, né? Eu fico fazendo cara feia, eu digo pra parar, eu passo pra um, passo pra outro. Mas assim, a gente vai ouvir sim, Gabriel Divan, porque o cara estudou o caso que assim, até pouco tempo atrás estava todo mundo nas redes sociais falando do caso do Léo Lins, batendo palma, outros criticando, humorista veio a favor, outro pessoal veio contra, disse é isso aí mesmo. E a gente deu uma conversada em off naquela época e disse o seguinte, vamos dar uma segurada, porque não dá para falar disso aqui no calor do momento, porque vai ser problemático. Mas agora a gente pode exatamente no meio dessa discussão falar a respeito do caso, e o Gabriel não somente sabe do assunto, mas ele estudou o processo. E é por isso que a gente tem que ouvir ele nesse momento aqui, Fabrício Pontin. Vai lá, Gabriel Divan. Não, olha, é brincadeira. Mas assim, eu queria deixar claro uma coisa. A gente conversou sobre falar, por exemplo, do caso Léo Lins, sobre o qual vamos falar agora. A gente conversou em fazer uma espécie de postponing, né, nesse episódio, mas que fique bem claro, não é por nenhum medo de enfrentar nenhuma discussão, não é por nenhum medo de colocar as opiniões que queremos colocar, não é nenhum medo nem receio quanto a nada que a gente tenha para falar sobre isso, é simplesmente para evitar que o episódio ficasse afogado no meio de um tiroteio de opiniões que talvez tornaria menos qualificada a sua recepção. Então a gente está pensando no caso no sentido de usar como emblema para discutir essas coisas aqui, para poder fazer uma avaliação, inclusive crítica no que diz respeito à decisão que foi dada, para fazer uma avaliação sóbria, sem que isso fique simplesmente naquele mar, né, ondulado que estava entre algumas pessoas por motivos completamente errados, né, eventualmente defendendo o humorista e coisa parecida, mas é preciso dizer também algumas pessoas simplesmente movidas pelo calor e só, sem nenhum tipo de outra análise ou nenhum viés, dizendo que está tudo bem, obrigado na decisão, né. Eu tendo a dizer, meus amigos, que concordo com a decisão. Em primeiro lugar, né, eu sou até um pouco suspeito para falar do caso, porque assim, não tem ninguém que ache mais ridículo stand-up comedy que eu. Eu odeio stand-up comedy, eu combato o stand-up comedy. O stand-up comedy é o Bono Vox para mim, como se fosse para Felipe Abal, né? E alguém vai, nesse momento, pegar e dizer assim, já sei, vou nas redes dizer pro Divan que tem um fulano lá que ele deveria conhecer, porque assim, ele faz stand-up comedy, né? Então assim, eu já não gosto, 2, eu não quero conhecê-lo, tá? Que fique bem claro, não quero. Aliás, um grande momento da minha vida foi quando o Will Smith deu um tabefe naquele idiota lá, falando aqueles negócios que, sei lá, sabe, assim, eu me senti assim, a minha mão acompanhou a mão, espiritualmente, o Will Smith batendo nesse tipo de coisa. Então assim, não tenho nenhum apreço por stand-up, pelo estilo, pelo tipo de piada que ele acaba quase sempre induzindo, ainda que seja, sim, obrigado a dizer, agora falando bem sério, né, pessoal? É óbvio que tem profissionais que trabalham com isso que claramente não se valem do tipo de humor que está bem possibilitado por esse estilo e por esse tipo de manifestação, né, que de tal maneira não precisem estar ouvindo impropérios nem nada. Mas assim, falando bem claramente, tá? Eu acho que há um problema em si com toda a conjuntura desse stand-up, porque ele acaba conduzindo para um maneirismo, no sentido do humor que tu trabalha, que ele está quase sempre no limite desse tipo de coisa. Agora, claro, entre ser ou não ser um canalha,
ser ou não ser, né, um imbecil, aí tem muita diferença entre as pessoas e entre a qualidade do que elas fazem. Mas vamos lá. Eu conversava aqui com o Fabrício e com o Felipe antes da gente gravar, e eu fiz uma pergunta bem tinhosa, bem venenosa. Assim, eu disse assim, tudo bem, mas vocês chegaram a analisar o conteúdo do humor que o cara praticava no seu show, no seu espetáculo? Aí ficou uma coisa, pois é, né, meio assim, meio por cima. Não, eu me prestei a ir lá e a analisar tanto a sentença quanto os elementos que estavam em jogo. Fui lá dar uma olhada no que estava em jogo no sentido de ser enquadrado, né, na prática criminosa onde ele acabou condenado, lembrando que é uma condenação em primeiro grau ainda, né, cabe recurso, vai ter toda uma rediscussão, muito possivelmente essa pena vai ser reduzida, é a minha previsão aqui de quem não está com informação nenhuma secreta nem nada, é simplesmente uma previsão. Bom, se vocês aqui não viram, e presumo que o ouvinte do Vira Casacas não vê esse tipo de coisa, porque está interessado em outros tipos, e aí vou queimar até minha língua, né? Está interessado, inclusive, em outros tipos de stand-ups, né? Mas eu diria que é uma coisa bastante grotesca, assim, bastante grotesca. E aí, as piadas do camarada, né? E aí eu vou pedir perdão a quem está ouvindo, né? Eu vou ter que reprisar alguma coisa. As piadas do camarada envolvem brincadeirinha com deficiência física, brincadeirinha com autismo, né? O cara disse que se você não está conseguindo ter filho, né, uma boa opção é ser rico para você poder ir até a África e comprar um negrinho e tirar uma foto no Instagram. Talvez a brincadeira idiota, criminosa mais famosa dele tenha sido dizer que o pessoal que é preto fica reclamando que não tem emprego, que está marginalizado, mas reclama de barriga cheia, porque, por exemplo, na época da escravidão já nascia com emprego. E aí, enfim, né? E aí o nível baixíssimo de um cretino como esse, ele vai indo até chegar em outros pontos, né? Ele diz, por exemplo, que uma boa saída para a pessoa que quer emagrecer e não consegue é transar com um gay, né? Ele usa a expressão assim, ó, o negócio é você ir lá e comer um viado, que aí você pega a AIDS e aí você emagrece. Ou seja, eu não preciso dizer o nível da raiva que dá, e eu não preciso dizer o nível da possibilidade, sim, de enquadramento jurídico penal desse camarada. E aí, vamos lá para a sentença e vamos lá para o tal do enquadramento. Pessoal, esse agora, cara, ele acabou... Desculpa, Divan, assim, ó, uma galera fez isso nas redes sociais e eu achei bem interessante, sabe? Que tinha muita gente também que pegou a manchetezinha do caso e disse assim, ele fez uma piada, como se dissesse assim, sei lá, lá vem um gay pra conversar comigo e não sei o quê. Não, meu amigo, não foi um negócio assim, ó, de uma piada de tiozão, de boteco, qualquer coisa. É pesado, cara. É hardcore. E teve muita gente que se deu o trabalho de ir dizer, você viu as piadas? Não. Assim, do cara, pô, aí não... Pois é assim, ó, é complicado, é difícil. Cara, assim, ó, há muito tempo eu tenho pra mim o seguinte, ó, vamos separar as esferas, né, porque sempre vem alguém que diz assim, eu tenho um primo que é preto e eu chamo ele de negão, e aí tá tudo bem porque ele acha massa, e não tá... Gente... Não é uma questão de individualizar a coisa, de neutralizar a coisa com base na sua experiência pessoal, né? As brincadeiras que eu faço com meus amigos são gays e tudo mais, eu não vou sair por aí fazendo uma palestra, um show e ficar falando umas bobagens que eu falo com uma pessoa que inclusive está ciente, está gostando e está retrucando na mesma medida, porque isso é uma experiência individualizada. Tá quase, eu não vou dizer que é o mesmo, mas tá quase chegando no exemplo do Fabrício, do cara que tem o fetiche e faz isso na sua piscininha privada. E ali, com todo mundo de acordo num âmbito altamente reduzido de possibilidade de rede ou de grid em relação a isso, cara, é outro cenário. Agora, você vai trabalhar com a possibilidade de a piada não leva em conta a presença ou a existência de pessoas com deficiência, de pessoas pretas, de pessoas homossexuais, de pessoas com alguns tipos de doenças ou infecções. A piada consiste nelas. A piada são elas. O humor do cara está lastreado em rir de situações em que o fato da cor da pele ou a deficiência da pessoa, ele é o mote do que deveria se rir a respeito. Então, para mim, isso é bem claramente a imputação penal. E aí, vamos lá, né? Nós temos duas leis que estão em jogo aqui. A lei que vai falar da questão do racismo, essa lei que
7716 de 89, que ganhou uma série de modificações ali em 2023. Aliás, se eu não me engano, foi a primeira lei assinada na nova gestão do Lula em 2023, a 14532, que ela modifica a lei 7716. E também temos a lei 13146 de 2015, que institui a questão da inclusão e da proteção da pessoa com deficiência, né? É chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nessas duas leis tem crimes, entre outras coisas, onde o Léo Lins foi enquadrado. Eu vou ler aqui para vocês quais foram os crimes que ele foi enquadrado. Foi o artigo 20, parágrafos 2 e 2A da Lei do Racismo, e aí, por diversas vezes, vamos conversar um pouquinho sobre isso, e também o artigo 88, parágrafo 2º da Lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então eu vou rapidinho dizer quais são os crimes aqui. O artigo 20 da Lei do Racismo diz: praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor e etnia ou religião ou procedência nacional. Então vê que é bem amplo, né, a possibilidade de discriminação aqui. E a pena básica para esse crime é de 1 a 3 anos. Só que, na versão qualificada aqui, nós vamos ter: se qualquer dos crimes previstos for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas a público, aí a pena vai para 2 a 5 anos. E aí também tem uma outra qualificadora aqui, que é o crime ser cometido por meio de comunicação e publicação em redes sociais, que também vai para 2 a 5 anos. Esta é a questão do racismo. Agora, no caso da questão do artigo 88, ali, que nós estamos falando da lei do Estatuto com Deficiência, no parágrafo 2º está dizendo: se qualquer dos crimes previstos no caput desse artigo é cometido por intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, a pena também é igual, 2 a 5 anos. Então nós temos aqui um tipo de preconceito criminalizado em lei com pena de 2 a 5 anos, e outro tipo, também qualificado, também com pena de 2 a 5 anos. Então aqui foi considerado que não dá para simplesmente fazer um balaio só e igualar as práticas criminosas discriminatórias de raça com aquelas de deficiência ou outro tipo de questão similar. Então aqui está Léo Lins enquadrado em 2 crimes. Bom, rapidinho, né, pessoal, para não encher o saco de ninguém, porque aqui não é o à parte, né, mas eu acho que é importante esclarecer para o nosso público como é que se monta uma sentença criminal, de um jeito altamente resumido, né, pessoal? Porque não é simplesmente o cara pegar a pena assim, 2 a 5 anos, então eu quero 5. Não. A gente tem um sistema que é um sistema que o código nos oferece, ele é uma espécie de manual de instruções para juízas e juízes, que é o sistema trifásico. E aí a gente pode, por exemplo, pensar numa espécie de fase 0 ou fase introdutória, que é justamente quando a juíza, no caso, relata o caso, quando ela vê o que é possível imputar ou não, quando ela analisa se houve autoria ou não, e ela chega à conclusão de que, sim, houve a prática de um crime, e ela define qual é o crime. Então, quando você define que o crime é na moda qualificada, é o mesmo que dizer que o crime aquele que você praticou, ele tem uma outra possibilidade de prática com uma pena um pouco maior em uma dada circunstância. Então você escolhe o crime do qual você parte. Então dizer que ele praticou os atos nas formas qualificadas aqui, ele está dizendo que o crime praticado é não só a discriminação, mas a discriminação com aquele plus. No caso, você praticar isso para divulgar publicamente, você praticar isso com ampla possibilidade de circulação. Aí vem as 3 fases que a gente chama, porque está definido que o cara vai ser condenado e está definido que ele vai ser condenado a partir da pena que está prevista em abstrato para aquele crime que, na versão qualificada, oferece, assim, a possibilidade. A primeira fase, gente, é a fase das circunstâncias judiciais. Ou seja, a juíza, no caso, ela vai jogar para cima ou para baixo, ela vai fazer ou não fazer acréscimos com base em circunstâncias que ela está considerando dentro do caso. E aí você não pode repetir coisas. Então, se já está, por exemplo, qualificado o crime porque foi praticada a discriminação dentro de um âmbito artístico, você não vai aplicar junto a outra qualificadora também, porque ela vai rebater uma com a outra. Então o cara pode usar a qualificadora outra que tiver, no caso, como, por exemplo, uma circunstância. E aqui, quando a juíza pensa circunstância, ela está pensando culpabilidade do agente, ou seja, o quanto ele sabia que era errado o que ele estava fazendo.
Consequências causadas pelo crime. Eventual comportamento de vítima que tenha talvez provocado ou se colocado numa posição para facilitar a prática criminosa. Antecedentes do cara ali, né? Circunstâncias que tenham a ver em relação a isso. Então, com essa primeira fase, ela pega a pena que está prevista na lei e ela aumenta ou deixa neutralizado com base no que ela vai colocando para formar uma chamada pena base. Então, terminou aqui essa primeira fase, onde esses fatores foram analisados, ela colocou a pena base para um dos crimes, 2 anos e 8 meses de reclusão, e aí para o outro também. A gente está trabalhando com um paralelo entre os dois. Então alguém pensa assim, ué, Gabriel, mas ficou muito pertinho, né, da pena inicial, porque a pena era 2 a 5. Sim, gente, se você começa com a pena base lá em cima, ninguém nunca mais para. Todos os crimes vão levar uma condenação de 30 anos, né? Vai começar a chegar, né, a somatórios inatingíveis. Então, tem que partir do começo, tem que partir da base inicial para você não exagerar de uma maneira injusta na pena. Então, essas circunstâncias elas podem ou empatar ou fazer algum tipo de acréscimo. E aqui, no caso, foram alguns meses. Então, a pena base parte de 2 anos e vai chegar para trabalho em 2 anos e 8 meses. A segunda fase é a fase das questões de circunstâncias agravantes e atenuantes. Elas estão previstas na lei também. Então, você já chegou em qual é o crime, qual é a pena abstrata para esse crime, você avaliou circunstâncias judiciais ali para fazer alguns acréscimos, chegou numa pena base e agora é hora de colocar alguns aumentos ou diminuições, dependendo se tem circunstâncias atenuantes e agravantes. Elas estão previstas em lei, o que significa que a juíza tem que fazer um pente fino no caso para ver quais estão verificadas. No caso do Léo Lins não tinha nenhuma. Porque circunstâncias que até mesmo qualificam ou majoram outros crimes, né, não dizem respeito a esses crimes aqui. Assim como atenuantes também não tem. Não houve confissão, o cara não estava numa certa idade para cima ou para baixo no quesito de poder isso aí ser atenuado em termos de pena, quando ele praticou as ações criminosas. Não houve, por exemplo, algum tipo de alvo específico lá que pode também ser um fator agravante. Não há uma questão de reincidência. Então, aqui passou em branco. Então, primeira fase, faz chegar numa pena base, desde aumentar um pouquinho ou não a pena inicial. Segunda fase, aumenta ou diminui um pouquinho, estando presentes ou não as agravantes e atenuantes que a lei te oferece. Na terceira fase, que é o método trifásico por isso, você vai chegar nas causas de diminuição e aumento. Essas a lei não só diz que você tem ou não tem que considerar, como ela diz também que você tem ou não tem uma fração específica para aumentar. Você tem ou não tem valores específicos para colocar ou para tirar, dependendo da causa de diminuição ou da causa de aumento. Então, aqui no caso do nosso camarada, né, a gente vai ter uma pena que vai trabalhar em base com 2 e 8 meses, mas vai se considerar algumas questões de causa aumentativa ali, como, por exemplo, o que está na própria lei do racismo, no que diz respeito a os crimes terão aumento em 1/3 até a metade quando ocorrerem em contexto ou intuito de descontração ou diversão ou recreação. Veja bem. Então aqui tu tem uma pena base, tu tem modalidades para aumentar ou diminuir essa pena base, e lá tu tem algumas questões que ou tiram obrigatoriamente ou colocam obrigatoriamente mais tempo de pena. Aqui no caso é uma necessidade de colocar obrigatoriamente alguma coisa quando o contexto for um contexto de diversão, de recreação, quando você está praticando a chamada discriminação recreativa. E aí pode ser de 1/3 até a metade o aumento. Depois vem a possibilidade de você considerar o crime continuado. O que é isso? É mais ou menos assim. Se eu vejo Felipe Abal e Fabrício Pontin num ônibus viajando e ambos estão dormindo e eu vou lá e bato a carteira de um e bato a carteira de outro da mochila, alguém poderia dizer que houve 2 furtos aqui. Mas dado que há a mesma circunstância de tempo, local, prática e mesmo intuito, é possível considerar que houve um furtozão de 2 carteiras.
Essa é a lógica do crime continuado que está no código. Então, óbvio, eu não vou dizer que cada ofensa que o Léo Lins proferiu no seu show foi um crime, senão a gente vai chegar numa pena de 382 anos aqui. E por mais que alguns gostem de ver um cara como esse nessa situação, pessoal, vamos ser razoáveis, vamos ser técnico aqui. Não é o caso. Então, o crime continuado ele faz a pena talvez ser aumentada de 1/6 a 2/3. O que significa que eu não vou tratar isso aqui só como um furto pura e simplesmente, eu vou dizer que foi um furto, mas que merece um aumentativo, porque foi um furto de várias carteiras de várias pessoas. Aqui no caso dele, foram várias ofensas proferidas num mesmo contexto que acabaram atingindo vários bens jurídicos, várias possibilidades, né, de fazer com que pessoas fossem feridas com isso. Então, se considerou o crime continuado e para um caso se botou um aumento de 1/5, para outro caso se botou um aumento de 1/3. E assim nós vamos construindo essas penas que, ao final, para essas duas possibilidades criminosas, vão se somar. É por isso que, ao chegar no final, você tem aquela pena de 8 anos e 3 meses, porque você vai fazer a soma de 2 critérios de 2 crimes diferentes que tiveram suas qualificadoras consideradas, que tiveram circunstâncias que jogaram um pouquinho para cima a pena, que, embora não tivessem agravantes na segunda fase, tiveram causa de aumento reconhecida na terceira, tiveram um aumentozinho também colocado a partir da questão de que o crime foi continuado, ou seja, foram várias ofensas que caracterizaram uma grande ofensa zona, né, no show inteiro do cara. E aí você tem o quê? As duas penas dos 2 crimes da mesma acusação somadas. O que eu tenho a dizer para vocês, pessoal? É perfeitamente possível dizer que matematicamente a pena está ok. Perfeitamente possível dizer que está ok. Agora, realmente, quando você pensa que um cara como esse está condenado a uma pena de 8 anos, e quando você vê crimes, e eu não vou dizer assim, crimes graves ou crimes não graves, crimes com violência ou sem violência, porque o que ele fala é muito grave, e o que ele fala é um tipo bem específico de violência. Agora, a gente sabe muito bem que tem uma espessa gama de criminalidade aí que pratica outros tipos de violência num sentido até mais concreto, que não atinge condenações com esse tipo de pena. E a gente sabe também, eu vou repetir de novo, eu sou capaz de apostar, se eu gostasse de aposta, mas eu acho que é outra praga nacional, então eu não faço isso. Eu seria capaz de apostar que essa pena vai bastante reduzida no TJ quando for avaliado o recurso do Léo Lins, que já está em curso, né? Obviamente a discussão continua, porque não digo que é exagerada a pena diante do bem e do valor e das questões que ele está provocando aqui. Esse cara merece e merece mesmo uma condenação. Agora, eu acho bastante complicado quando a gente se resume a simplesmente e baseado em nenhum critério, só na antipatia que a gente tem, só na raiva que a gente tem desse tipo de gente, desse tipo de discurso, a gente se baseia num critério completamente abstrato e incorpóreo para dizer assim, não, vai isso aí, a pena é pouca, tinha que ser 38 anos, não sei o quê. Gente, se o Léo Lins, por uma merda que nem essa, ele pega 8 anos, daqui a pouco você vai dizer assim, bom, o assassino aquele tem que pegar necessariamente 14, e aí o outro lá tem que pegar necessariamente 58, e o outro lá tem que pegar necessariamente 220, sabe? Eu não sei. Eu acho que esses critérios de aumento de pena aí já dariam um belo de um caldo. E se você botar uma pena desse cara em 5 anos, por exemplo, né, ele já fica bastante reduzido de possibilidades em termos de substituições ou coisa parecida, ou seja, ele vai amargar uma caninha, sim, que é o que a gente gostaria. Agora, falar em 8 anos aqui, né, talvez a juíza tenha jogado a vara, né, a linha de pesca lá longe, sabendo que vai ter uma redução, para evitar também uma distorção do tipo assim, eu vou dar 3 anos pro cara, aí o tribunal faz uma comutação para 1 e pouquinho, daqui a pouco nem cano o cara pega, daqui a pouco é só uma multa, então eu acho que está por aí a discussão. Agora, a gente tem que lembrar que sim, chegar nesse nível de pena não foi uma aberração, tá? Foi um cálculo matemático bem simples que é possível. Agora, se é necessário e se é o usual você usar esses valores e essas causas aumentativas para, somadas as penas, darem isso, aí eu diria que talvez não. E aí há uma questão também de burburinho em torno do caso. E não sem dizer que sim, é amplamente revoltante o que o cara faz. Para mim não tem nenhuma dúvida que aqui não se joga cartada de liberdade de expressão, porra nenhuma e tudo mais, porque isso aqui é gravíssimo.
Pontinho, eu vou largar pra ti agora pra comentar ali o que o Diva falou. Eu só vou te lembrar de algumas coisas, assim, e vou adicionar uma que eu acho que tu não ia falar por livre e espontânea vontade. Tu falou da questão da individualização, tu falou da questão da utilização de uma crença no direito penal, no sistema penal, e tem mais uma coisa que sempre me deixa com um alerta na cabeça, Pontinho, que é o seguinte: existe uma tendência, e aqui eu estou utilizando a Suprema Corte dos Estados Unidos, para tudo que é sentença que a gente acha, às vezes, nossa, que bacana que foi dada nesse sentido, ela tem a tendência de dar a volta e nos morder na bunda, tá? Tu pega uma sentença como foi a da NAACP, né? Não precisa mostrar o nome dos membros, ela vira e isso aqui acaba sendo para esconder doador de campanha. Sempre tem essa virada que acaba ferrando com os mesmos e protegendo os mesmos. Então eu só queria adicionar mais esse pontinho assim, ó, de possibilidade das vezes a gente comemorar alguma coisa nesse sentido e depois ela vem e, uau, morde a nossa bunda. Não, e mais também um asterisco aqui, mandar um abraço para os nossos queridos amigos, companheiros Guilherme Madeira e Flávio Martins, que no seu podcast bissexto, né, Saindo da Caverna, no seu podcast que sai a cada equinócio, né, eu me solidarizo com todos os fãs lá que mandam mensagens indignadas dizendo que eles tratam mal a galera porque eles não atualizam nunca, né. O último episódio que eles gravaram recentemente foi sobre limites do humor, ainda que eles passassem bom tempo discutindo o disco Born to Run do Bruce Springsteen no começo, o que eu também gostei bastante. Mas, enfim, o Flávio lembrou uma coisa interessante, né? E a opinião do Flávio divergiu da do Madeira, e eu acho que eu divido um pouco dele também, mas o Flávio trouxe, como constitucionalista que é, ele trouxe o exemplo da Corte Americana também, Felipe, para dizer que existe aquela questão de precedente onde, na dúvida entre... E aí a discussão ela está um pouquinho ao lado, mas ela entra com tudo aqui pela porta. Quando há uma dúvida se uma manifestação pode ou não pode ser abrigada dentro de um panorama onde ela talvez seja considerada livre porque é arte ou não porque é opinião, a tendência é, na dúvida, considerar que é arte, para evitar a possibilidade de imputação penal injusta ou excessiva aqui, né? E aí, nesse sentido, o Flávio constrói um argumento um pouco divergente. Mas, assim, para mim, a gente tem que pensar que a nossa lei aqui, ao contrário da jurisdição americana e do que a Suprema deles faz com esse tipo de valor, né, no sentido da liberdade de expressão, a gente tem aqui essas legislações específicas que elas já são limitações. Elas já estão dizendo, inclusive, quando tu qualifica na lei que usar o escudo de arte ou de um momento artístico para, inclusive, tapear melhor a tua discriminação e fazer isso aí se propagar, isso aí não está ao Deus dará. Isso aí não está à deriva do que a Suprema Corte vai dizer ou não, que é ou não é uma dúvida. Isso aí já está estabelecido, né? Então, bem interessante esse ponto de vista do Flávio, embora eu discorde, né? E recomendo que vocês escutem aí, porque sabe-se lá quando veio o próximo deles, né? Talvez no ano 3000, né? Então, vai ouvindo os que já tem aí. Então, guris, vamos lá. Na minha opinião, a gente precisa primeiro reconhecer que sim, Diva, tu tem razão, que teve uma violação, ponto, ok? E que a responsabilização aqui, me parece, ela precisa passar por uma discussão de dano, ok? Que não cabe a mim fazer. Não é a mim que cabe, não é eu que tenho que discutir qual é o dano do que o Léo Lins fez ou deixou de fazer. Eu entendo o teu ponto. A minha preocupação, ela dialoga um pouco com a preocupação do Abal, tanto na questão que isso pode gerar efeitos bastante ruins, em termos amplos, mas a minha principal preocupação é a individualização e justamente a hipocrisia dentro da prestação, né, de dano, de compensação de dano, porque isso que tu falou é muito verdadeiro. Provavelmente no tribunal vai diminuir essa pena, enquanto isso o Léo Lins está ganhando dinheiro com a exposição, está ganhando visualizações com a exposição, e mais pessoas estão replicando o que o Léo Lins está fazendo, porque estão vendo que esse é um tipo de conduta que gera resultado, gera engajamento, e é recompensado pelas redes. As redes não respeitam decisões judiciais, ou não são regulamentadas, e ganham dinheiro e seguem ganhando dinheiro, inclusive de pessoas promovendo o Léo Lins e dizendo que o Léo Lins é um injustiçado. Então,
aqui a gente tem um problema do nível onde nós estamos fazendo o controle do discurso. Isso não é para dizer que o Léo Lins não deve ser responsabilizado. A minha primeira pergunta é a eficiência da prestação judicial, que me parece está mais do que provado, por exemplo, no caso do Monark, que simplesmente não funciona. O Monark ficou mais rico e com mais microfone, apareceu na porra do New York Times depois daquele episódio. Então, assim, a gente acaba confiando nesse nível de prestação, o sistema funciona como o sistema funciona, ele acaba sendo ineficiente na gestação do problema, e mesmo se ele for o suficiente e eficiente com relação a um indivíduo, a Hydra tem muitas cabeças. Então tu tem um efeito que tu pode tornar sexy esse tipo de postura, porque o cara consegue se colocar como um combatente perseguido pela mídia, e alguns babaca podem achar isso cool, podem achar isso legal, e querer imitar, né? Quanto mais gente imitando, mais difícil fica o controle jurisdicional, mais tu tem os efeitos negativos dessa conduta. Então, o que acontece? O efeito cagar na piscina aumenta, né? O empresário viu que jogar esgoto no rio não dá problema se você tiver vinculado àquele hatch, né? Então ele se vincula naquele hatch e vai jogar esgoto na piscina, é o que virou o X. O X virou uma máquina de jogar esgoto na piscina. Todo mundo que quer jogar esgoto na piscina comunicacional, joga esgoto na piscina lá. A minha preocupação aqui é, enquanto tudo isso acontece, a gente transfere o ônus de lidar com esse dano para o judiciário, que é um mecanismo ineficiente, e não tomamos providências do ponto de vista republicano para que pessoas consigam, de fato, fazer alguma coisa. Por exemplo, qual é a capacidade que as pessoas têm de lidar com esse tipo de informação? Qual é a capacidade do público? Por que o público está escolhendo esse tipo de conteúdo? Ou por que tem tanta adesão a esse tipo de conteúdo? Por que os algoritmos prevalecem ou privilegiam esse tipo de conteúdo para nos dizer, não, é natural e ninguém nunca sabe se é natural ou se é induzido? Então, a minha questão aqui é sempre no nível da jurisdição, em primeiro lugar. Segundo, na crença do judiciário como um mecanismo adequado para fazer essa mediação. E, em último lugar, na eficiência, que é, o cara vai ser condenado, mas no fim das contas provavelmente não vai cumprir pena. Se cumprir pena, vai ser uma pena curta que ele vai cumprir em casa. Se disserem para ele que ele não pode usar um veículo de mídia, ele vai dar um jeito de usar fora do Brasil, como o Monark fez, e continuar com um público muito parecido com o público que ele tinha antes. Então, para mim, aqui a gente tem um problema típico da pós-modernidade, que a gente confia nesses mecanismos modernos de gestão para problemas que não têm mais características modernas. Se é que já tiveram. Mas nesse momento, por exemplo, a questão do discurso público é muito delicada. O Léo Lins é o quê? Ele é um indivíduo ou ele é uma plataforma de mídia? Eu acho que no caso dele dá para caracterizar ele como indivíduo, mas é um indivíduo usando uma plataforma de mídia que não quer ser caracterizada como tal, né? Então, todas essas questões, as responsabilizações, atribuição de dano, controle de dano, eficácia, né, me preocupam também do ponto de vista utilitário e do ponto de vista de efeitos indesejados com relação a isso, que é, tu mata uma cabeça, surge 5, né? Bueno, a gente tem então que parar de atacar o sintoma e entender qual é a causa e regulamentar isso ou criar alternativas para isso no nível da causa. Mas é claro, isso requisita vontade política que simplesmente não tem clima para essa vontade política atualmente. Por quê? Porque as organizações estão usando a discussão de inteligência artificial para o quê? Para evitar a regulamentação que seria capaz de criar um ataque à causa e não no sintoma. Porque para mim Léo Lins é sintoma, não é causa. Entende? Todos esses caras são sintomas, não são causas. Vai sumir esse cara, vai aparecer 5. Bandido morre, bandido nasce, cara. Então não adianta você atacar a criminalidade só no nível da... para fazer aquele exemplo clássico, só botar bandido na cadeia. Por quê? Porque, cara, se não criar causa, vai botar 1, vai surgir 5. E a cadeia também é uma máquina de criar bandido, então... Não, mas bom. Aí tem uma coisa. Acho que são duas discussões, tá? Não precisa uma anular a outra aqui. A gente tem muitos problemas em aderir pura e simplesmente a um punitivismo, porque a gente sabe que não funciona, e 2, porque é um discurso completamente atrelado a uma lógica que vai nos levar para um argumento muito próximo, né, dos babacas, dos criminosos, dos canalhas, e aí a gente não quer isso também. Agora, tem um pequeno detalhe aqui. Combater essa causa que tu fala,
extremamente necessário, né? Crucial, eu diria. Agora, a minha tese de um bom tempo já é justamente a seguinte, né? Sabe aquele velho argumento do direito penal é para coisa que importa, cadeia é para gente perigosa, né? Máquina penal é para lidar com coisa que é, sim, um grande perigo e um grande risco para a gente enquanto sociedade como um todo. Pois bem, a grande questão aqui é reacertar ou rearranjar as coisas que importam. Porque querem jogar para dentro da discussão de coisas menores que se resolvem de outros jeitos, como pequenas ofensas, meros dissabores cotidianos, pessoas sendo abusadinhas, pessoas sendo mal educadas. Querem jogar para dentro dessa panela um tipo de discurso que realmente mata a gente, que causa dor, que causa desespero, que rebaixa pessoas. Então, assim, eu sempre fui a favor de você pegar a maioria esmagadora dos crimes contra a honra e botar na lata do lixo. Porque criminalizar uma injúria, que é uma ofensa pessoal, criminalizar uma difamação, dependendo do âmbito de atuação e controle que tem, né, essa sua honra maculada num sentido genérico, objetivo, e mesmo algumas calúnias, que é imputar falsamente que vocês são criminosos, mas dependendo do nível de propagação e do nível de verossimilhança que tem, até mesmo de quem propaga a calúnia, poderia muito bem fazer uma reforma que varreria do mapa quase todos os crimes contra a honra. Agora, tem vezes que isso aí é muito pesado. Então, por exemplo, eu nunca tiraria do Código Penal a chamada injúria racial, a menos que seja para fazer o que aconteceu com a lei aqui, que é tirou ela da categoria de injúria e botou ela na categoria de racismo, ou seja, deu um upgrade, ela caiu para cima, ela é punida de forma mais rigorosa agora. No lugar dela, ficou a injúria em relação a outras coisas, como, por exemplo, idade e motivos religiosos. Sendo que se isso aí esbarrar naquela questão da deficiência, a gente já viu aqui, tem uma lei específica para isso. Então, assim, o que interessa e o que não interessa? Cara, tá cheio de coisa no Código Penal que não só não interessa, como ela acaba gerando um burburinho e ela possibilita, inclusive, que o cara se faça de injustiçado. Agora, tem coisa que interessa e interessa muito. Então, eu acho assim, naquele balanço entre o que nós temos que punir e o que nós temos que enquadrar e quem nós temos que enquadrar e que tipo de discurso nós temos que ir para cima com força, essas questões desse tipo de manifestação tem que estar. Então, assim, aquele sonho da gente acabar um dia e não precisar mais de direito penal, nem de prisão para ninguém, nem de nada do tipo, olha, eu até embarco nesse sonho. Só que eu vou bem lentamente dizendo que nós vamos tirar um por um dos crimes e eu vou escolher os últimos que vão durar. E naquela metáfora lá, né, pra gente falar aquilo que falamos do começo do episódio, naquela metáfora kantiana, eu diria assim, eu vou escolher com bastante carinho os últimos que vão ficar, né, quando a cadeia for abolida, né, eu vou ir tirando um por um e tem uns que vão ficar mais tempo, assim, e se eu demorar para tirar toda a população de lá, tem uns que eu vou deixar bem por último de propósito. Então, olha só, eu acho que sim, temos que cuidar para evitar essa máquina de propagação. Agora, cara, se não existe direito penal para a gente botar no enquadro um cara que utiliza o sofrimento das pessoas pretas e de pessoas com doenças ou incapacidades ou coisa assim, para ele utilizar como seu material de trabalho humorístico, velho, então não tem direito penal para nada. Então, eu repito, eu acho que tem que enquadrar esse cara, que tem que condenar, que tem que dar-lhe um ferro. O meu problema é, uma pena como essa, ela pode até ser chamada, repito, gente, também, dá para chegar na pena. Não foi uma invenção da cachola da juíza e pronto. A pena é matematicamente viável, ela é totalmente, ela pode ser tida até por padrão, sob um certo aspecto. Agora, dá para se dizer até que é um pouco irresponsável você jogar uma pena como essa só para os leões, né, da opinião pública se degladiarem em cima dela, morderem ela e brincarem com ela, sabendo que isso aí vai ser reduzido, sabendo que isso aí vai ser inclusive capitalizado como vitória, né, por um cara que diz assim, tá aí, e sabendo que isso aí vai ser material para outros imbecis da categoria dele, né, ficarem ali chafurdando também, né. Isso sim, isso eu concordo. Mas aí que tá, Divan, eu acho que vou ser um pouco utilitarista aqui, e sempre lembrando a quem tá nos ouvindo, o Divan sabe coisas de direito, eu não sei, tá? Então, a minha questão aqui é um pouco até bentaniana.
Veja, me parece que a gente tem que ponderar dano, ok? Então, eu concordo contigo que o Léo Lins causa dano. E como algo que causa dano público, é objeto legítimo da ação penal. Qual é a minha preocupação? Nós temos que ponderar se a aplicação do dano não causa mais dano. E aí um pouco isso que tu está falando. E aqui entra o paradoxo da prestação ou da decisão judicial nesse caso. No nível individual, que não consegue alcançar a infraestrutura que permite ao Léo Lins, ou tantos outros Léos Lins, serem os Léos Lins. Entende? Então, o que acontece? É exatamente esse o ponto que tu trouxe. A minha preocupação é, primeiro, o Léo Lins individualmente não vai ser penalizado. Não, de verdade, no fim dessa jogada, é capaz dele sair dela com mais dinheiro no bolso, mais exposição, mais convite para fazer show. E mais Léos Lins vão ter incentivos para serem Léos Lins. Por quê? Porque o nome e a provocação gera hit. E daí o algoritmo vai dizer que gosta disso. Porque, enfim. E daí a gente não consegue regulamentar a coisa no nível que ela precisa ser regulamentada. E tudo que a decisão fez foi criar mais dano. Esse é o meu problema aqui. Que no fim das contas, tudo que essa decisão está fazendo é criar mais dor. Entende? Ela está criando mais dor aqui, utilitariamente. Por mais que eu acho que, ok, não tem a menor pena. Ele que chore na cama que é lugar quente. Entende? Não é, a questão não é essa. A questão para mim é esse paradoxo da individualização da prestação. Enquanto a gente não consegue discutir uma puta de uma legislação sobre a regulamentação desses veículos em nível internacional. Que é o que a gente precisa. Porque não tem momento político, porque tem gente que é dono dessas plataformas comprando eleições. E nada acontece feijoada. Então, tu tem um problemão aí com relação a isso, entende? Eu preferia, fundamentalmente, ver essas decisões sendo colocadas no nível onde a gente pressionasse a replicabilidade. E do outro lado, eu também preferia que a gente estivesse discutindo um pouco mais a nossa capacidade de filtrar essa informação. Que é o papel institucional, inclusive, de nos dar melhores capacidades com relação a isso, que a gente está entrando na esfera pública muito pelado. Então, por que esse conteúdo está dando tanta vazão? Por que a gente perdeu a capacidade, em alguma medida, de conseguir fazer a automoderação com relação a isso? Tanta gente perdeu. Tem alguma coisa aí também que me parece ser a responsabilidade institucional, que também passa pelo momento político que a gente está vivendo. Então é um problema de vários níveis, e às vezes eu acho que a crença na mediação do direito penal aí, ela gera mais dano do que compensa dano. Entende o que eu quero dizer? Eu não sei qual dano vai ser... Eu acho que essa é a pergunta que eu teria. Qual é o dano que, no fim das contas, daqui a um ano, vai ter sido compensado? Agora, eu sei o dano que vai ter sido criado, e isso me preocupa. Pois é, que aí eu já não sei se a esfera do compensar dano, ela diz necessariamente respeito à punição prevista no enquadramento de um cara como esse por uma prática como essa, né? Claro, tem que pensar numa possibilidade não só de punir, né? E nós estamos extremamente kantianos hoje, né? Não vou fazer a possibilidade de punição como uma espécie de simplesmente atribuição de mal a quem fez um mal e pronto. Não. Pensar compensar dano e pensar em outros aspectos de exterioridades de uma sentença, eu acho extremamente necessário. Agora, eu não sei se o caráter de vai ou não vai compensar dano entra aqui no que diz respeito ao sentido de ter ou não ter que aplicar a pena a esse cara, mas entraria no sentido de como punir e como a gente tem que passar a discutir essas questões. Aí com toda certeza. Agora, para responder a pergunta que o Fabrício está fazendo desde antes de a gente começar a gravar, né, eu digo que na minha tese de doutorado, que já tem uns 10 anos aí por baixo, acho que 11, né? Eu falo bastante nisso, quer dizer, aquele artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz que a lei não vai deixar possibilidade de fora de apreciação de questões quanto ao judiciário em termos de perda ou ameaça de perda de direitos. Aquele inciso é lido muito mal, porque tem gente que acha que a Constituição dizer que o judiciário não pode ser impedido de avaliar questões jurídicas
de ameaça a direitos, é a mesma coisa que dizer que o judiciário tem que avaliar toda e qualquer questão que poderia ser significativamente uma perda de direitos. E aí tu cria aquele pan-judicialismo, tu cria aquela necessidade de mediar absolutamente tudo via judiciário, que é uma coisa que eu defendo ao contrário. Eu defendo que a gente tem que criar anticorpos, né, entre aspas, sociais, para lidar com mais coisa, para fazer o recurso ao judiciário ser a última das nossas possibilidades. Hoje alguém até poderia me acusar, sei lá, eu, né, de liberal, no sentido de que é contratualizar ou privatizar as questões juridicamente relevantes para não deixar chegar à tutela jurisdicional. Eu juro por Deus que não é isso, pessoal. É até mais vergonhoso. Eu diria que é até meio tilelê, né? Eu tô querendo que as pessoas se acertem de outras maneiras, né? Enfim, mas é por aí, cara. A gente não tem que confiar no judiciário como se isso aí fosse o nosso grande fator, né? Porque a gente já sabe que isso aí faz água. Esse é um barquinho que tem um lado que está furado e está entrando água demais, né? Há muito tempo. Agora, por outro lado, é aquilo que eu tenho dito, né? Se serve justiça penal e judiciário e investigação criminal e Ministério Público acusando e justiça e sistema de execução penal e sistema penitenciário e toda essa porra, se serve para alguma coisa, é para prender e para utilizar, enquanto não vem outro mecanismo melhor, para aqueles casos estritamente necessários. A discussão é, esse é um caso estritamente necessário ou não é? Eu acho que é, cara. Eu acho que é, com tudo que eu faria em termos até mesmo, e não é por falta de vontade, mas com tudo que eu tecnicamente faria para fazer chegar até mesmo uma pena um pouco mais reduzida. Não é nem por falta de vontade, nem por falta de querer ver esse cara amargar. Eu quero. Agora, eu não sei se eu chegaria nesse ponto. Talvez a própria sentença, ela vá nessa linha, Fabrício. Talvez a própria sentença confie demais no seu próprio taco e queira se usar ela a si própria como exemplo. E aí acabou criando uma coisa que vai gerar decepção para um lado e ganho para o outro. Porque, volto a dizer pela terceira vez, né? Tomara que eu me queime e eu esteja errado aqui, né? Porque se é o que esse cara merece ou não, foda-se. Para mim merece e mais. Agora, eu acho que a sentença vai ser drasticamente reduzida e eu acho que o cara vai tirar onda, né? E eu acho que essa simbologia que se tentou colocar nessa discussão vai acabar indo, né, pelo ralo. Agora, é aquilo que eu costumo dizer sempre, né? Sempre, né? Se não é para esse tipo de cara e para esse tipo de coisa, né, e para tudo que ele carrega, que serve uma ação penal e uma condena e uma cana braba, né, eu não sei para que serve, cara, né? E faz parte da categoria de coisas para as quais serve, e serve muito. Muito bem, Gabriel Divan. Muito bem, Fabrício Pontin. Infelizmente, eu acho que nós vamos ter que ficar por aqui. Nós vamos ter que ir para nossas dicas culturais, Gabriel Divan. Eu achei que tu ia dizer que a gente ia para nossa piscininha. E no fim vamos ter que deixar para outro dia falar do Didi. Exatamente. Pois é, semana passada fomos todos acometidos também por esse material noticioso aí extremamente inquietante, que é Piriri não se livrando de todas as acusações, mas se livrando, Fabrício, das que interessa, é isso? Então, na realidade, ele não vai ser condenado à prisão perpétua, né? Ele vai ser condenado a uma pena menor. Um pouco disso, eu acho, a gente pode discutir. Eu vou indicar para leitura, inclusive, o artigo que saiu da New Yorker. Eu acho que tem algo a ser falado sobre a irresponsabilidade da promotoria nesse caso, tá? A promotoria, pelo menos lendo sobre o caso, me pareceu que a promotoria foi um pouco carreirista e irresponsável, inclusive na forma como fez a denúncia e depois como conduziu o caso como um todo. Posto isso, eu acho que esse caso do Didi é bastante ilustrativo, como foi o caso antes, né, eu tinha anotado o nome dele aqui. Cosby. Do Crosby, né, do Crosby. O Crosby é só um maconheiro velho, Fabrício. Esse é o Cosby. Cosby, isso. Perdão. Eu tava pensando nesse caso, que foi um caso onde teve um mistrial, né, o julgamento não pôde ir pra frente. E me parece que os dois casos, eles indicam bastante a insuficiência da nossa crença no sistema penal como mediador de certos tipos de crise. E aqui tá o Fabrício, que é o liberal do trio, né, colocando esse ponto. Eu acho que a gente precisa voltar a discutir o papel das instituições e do poder público, não só na regulamentação, mas na preparação e na criação de redes para quando instituições falham, inclusive o judiciário. A gente está muito frágil nesse sentido. A gente está muito frágil, está faltando formação, está faltando um monte de coisa.
tá faltando comunidade, num certo sentido mais amplo. Então, acho que passa por aí alguns problemas. E no caso do Tiri, a gente viu isso, né? A gente viu o sistema atuando para favorecer quem detém os meios para trabalhar o sistema, né? Então, eu acho que ele vai ser condenado, eu acho que ele vai pegar uma caninha, mas certamente não era o que se esperava. Enfim, eu só acho que são vários casos, como é o caso, por exemplo, do Johnny Depp, que colocam os limites da atuação do sistema criminal. E a gente não deve confiar tanto assim nessa prestação jurisdicional. Tem um certo ceticismo que faz bem com relação à jurisdição, sabe? Eu sei que eu não preciso falar isso pro Divan e pro Abal, mas acho que vale a pena pontuar isso, assim. E para mim é a lição de alguns desses casos que a gente tem visto nos últimos anos. Cara, eu fiquei bem feliz que tu falou duas coisas aí. Uma é que, em um certo sentido, havia um déficit de comunidade ali. E, de novo, né? Olha só, o meu segundo livro, que é a da tese do doutorado, está ressuscitando aqui hoje. Vai lá ver eu falando sobre comunidade e sobre crítica à confiança e à utilidade da jurisdição. Né? Eu sendo um horizontalista maldito, né? Que é uma coisa que hoje eu estou totalmente ao contrário, e essa é a beleza, né? E a graça de ser um eterno aprendiz. A outra coisa é o caso do Johnny Depp, que um dia eu queria comentar também, porque assim, eu queria comentar, na verdade, assim, só exclusivamente eu falaria 3 horas, eu escutaria, na verdade, 3 horas sobre alguém comentando o fato de que a gente transferiu o julgamento por uma cidade altamente conservadora, né, de uma das costas, porque lá também houve uma impressão, né, do veículo onde teria havido a publicação, não sei o quê. Cara, é bizarro. É completamente bizarro, cara. É completamente bizarro, mas é completamente... Cara, eu vejo um documentário sobre o Johnny Depp, depois eu vou passar o nome, me fugiu, tá? Mas eu vi aquele que teve em 3 episódios, né? Isso, vale, é muito Depp deprimente. Depp versus cara, ele é muito deprimente. É, deprimente. Bom, falando nisso então, Felipe Abal, vamos para as nossas dicas culturais, dicas que são um oferecimento de O Artesão, pizzas para você assar em casa. Vai lá em O Artesão nas redes sociais, aí se delicia. Tem pizza, tem uma série de outras coisas. Tem produtos aí que você vai encontrar só lá no Café Normal também. Olha aí a família Artesão, né? Já bastante diversificada. E lembrando que se você disser que nos ouviu discutindo tudo isso aqui, estando em região metropolitana de Porto Alegre aí e Criciúma, você, por favor, diga que é ouvinte do Vira e que tem a promoção da mamata no ar. E aí você não paga a tela entrega. Quem paga é Ana Paula Vargas Maia. Meu Deus! Então, o que acontece? Ela vai pagar, porque ela tem dinheiro. Mas que absurdo! O que acontece? As dicas culturais são aquele momento que a gente fala coisas que é para relaxar ou não, que tem a ver com o tema do episódio ou não, que são coisas que animaram aí ou encafifaram a nossa semana. Felipe Abal, qual é a dica do momento aí? Ou as dicas? Eu vou dar de dica uma série que uma vez um amigo, não me lembro quem, me falou a respeito dela e eu acabei assistindo muito atrasado. Deveria ter assistido muito antes e talvez alguém esteja nessa situação de nunca ouviu falar ou, né, já viu, mas ainda não deu play, que é Angels in America, Fabrício Pontinho. Tu assistiu? Assisti, terminei esse final de semana aí, passado. É bom demais, cara. O roteiro é um espetáculo. Tony Kushner, né, meu? Cara, o roteiro é um espetáculo, ele é engraçado, ele é emocionante, ele te leva pra lugares que você não acha que vai ir, né? Porque teve, assim, né, alguns personagens de início que tu diz, tá, vai ficar num chavãozinho meio, mas no final te surpreende não fica, completamente. Meu. Não, mas Tony Kushner, né, cara? É o cara que nos deu Munique, não adianta. Que é né, Munique... coraçãozinho, assim. Mas então, assim, ó, cara, Angels in America, Roy Cohn interpretado por Al Pacino, negócio espetacular. Não percam essa oportunidade, tá na HBO, né, que eu nunca vou chamar de Max, até porque vai voltar a ser HBO. Então tem toda aquela qualidade HBO também, né, grandes atores, grandes atuações, grande roteiro. Sério mesmo, assistam assim, ó, sem nenhuma restrição. Infelizmente, faz parte daquelas coisas que você diz assim, ainda estão atuais. Né? Infelizmente, tem coisas que ainda estão muito atuais. Não, cara, depois da Covid é aquele troço, assim,
Mas não tem nada, não tem um asterisco que dá pra dizer. Ele é uma série perfeita, né? O último diálogo, Pontinho, não sei quanto tempo faz que tu assistiu, mas tem um último diálogo, mas aquele último diálogo de Israel e Palestina, eu te digo assim, porra, né, cara, desde a época ele tá discutindo a mesma porcaria, assim, que coisa, mas vale muito, muito, muito a pena. Obrigado pela dica, Pontinho, foi muito boa, estou repassando. Que beleza, que beleza. A minha dica é bem singela, é bem simples e é de um filme, o filme do macaco, cara. Né? O Better Man, a biografia do Robbie Williams. Cara, eu assisti porque tu falou que ia assistir, eu digo, vou assistir junto. Cara, muito divertido, meu. Pra mim, assim, toda e qualquer biografia, em primeiro lugar, tem que ser com macaco a partir de agora. Assim, isso aí está fechado, meu. Não tem conversa, meu. É macaco na cabeça, tá? Segundo lugar, cara, pra um filme que é meio musical, e obviamente é uma versão inteiramente complacente do próprio Robbie Williams se heroicizando e transformando a sua vida inteira numa própria jornada do herói e tudo mais. Cara, teria tudo pra dar errado esse filme, cara. Mas eu achei tão legal, cara. Tão legal. Aquela cena, quando eles estão no começo do sucesso do Take That, que daí eles tocam uma música que não é do Take That, é do próprio Robbie Williams, né? A Rock DJ, que eles estão dançando pelas ruas de Londres, entrando em lojas, subindo em ônibus. Eu achei tão... Eu tava com um sorriso de orelha a orelha assistindo esse filme. Fora que, é preciso confessar, tem várias músicas do Sr. Robbie Williams que eu gosto bastante, né? Agora, o filme tem todo aquele tom de pieguice, né, que uma autobiografia encomendada, né, ele possui. Agora, é bem massa, cara, é bem massa. É ver um ídolo pop debochado que nem ele, se utilizando também em vários momentos pro próprio deboche, cara. E eu volto a dizer, velho, macacos. Por favor, considerem macacos. Cara, a ideia do macaco genial. Ô, meu, pelo amor de Deus, cara, a ideia do macaco é assim, ó, maravilhosa, cara, maravilhosa. E os Oasis, apareceu os Oasis lá jogando. Apareceu pouco, inclusive, apareceu o Liam Gallagher sendo pouco escroto, né? E a única frase do Noel no filme inteiro assim, ai, te fudeu, trouxa, não sei o que, é muito bom, cara, é muito bom. Ai, cara, me diverti demais, cara, com Better Man. Bom. Fabrício Pontin. Eu, na realidade, eu já tinha planejado, né? As minhas duas indicações é o Amber vs. Heard, o documentário do Netflix. Não, o Amber Heard é ela, é o Depp versus Amber vs. Depp, exatamente. O Amber vs. Depp, recomendo efusivamente, porque mostra muito como esse ecossistema se replica e as limitações com relação ao poder criminal, penal, e a matéria que saiu na New Yorker, depois eu vou passar, sobre o caso do Diddy. Então valendo muito a pena ler as duas. Esse documentário da Amber versus o Depp é profundamente deprimente. E a série e a matéria da New Yorker tá muito bem escritas. Só pra eu tirar uma dúvida aqui, é Johnny versus Amber? Eu acho que é Johnny ou... Todo mundo errou o nome. Porque tem uma que é Johnny versus Amber, The US Trial. Ele é em 3 episódios, né? Não é essa que vocês estão falando? Eu tenho um aqui que é 2 episódios. A única coisa que aparece quando eu coloco Amber versus é Johnny versus Amber. Um que é em 2 episódios e tá com uma nota 4.3 e é da Max. Talvez seja esse. Eu me lembro que assim, tá, eu posso estar sugestionando errado aqui. Eu me lembro que tinha um que era em 3, mas talvez seja esse que é em 2. Mas é um negócio assim chato, né? Não no sentido da informação, mas no sentido de... Cara, é um circo muito bizarro, né? Esse julgamento foi. E esse é um julgamento que ele foi todo mediatizado a partir desses fatores, né? Tinha incels fazendo live, comentando, torcendo pro Johnny Depp, enfim, e, cara, muitos problemas com ambas as partes, né? E muitos problemas com o julgamento, muitos problemas com tudo, né? Cara, enfim. Muito bem, Fabrício, obrigado. Divan, vamos mandar um salve? Muito obrigado, pessoal. E, Divan, muito obrigado pela parceria. Foi muito legal te ouvir hoje sobre esse material. Pô, muito bom mesmo. Cara, a gente faz isso, né? A gente fica aí... O nosso grande explicador, né? O explicador geral da República. A gente tenta explicar aí. Em breve, uma parte sobre um tema que é muito afim a algumas das concerns de Fabrício Pontin hoje, hein? Atenção. Lembrando que tem a parte, tem RT, tem Várzea, tem tudo aí, Vira Casacas, é isso. Toda semana com você. Bom, vamos para os nossos vivas, né? Que o pessoal tá merecendo. Vamos lá. Life moves pretty fast.
you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Muito bem, meu amigo Gabriel Divan, episódio gravado, o Fabrício Pontin mandou bem pra caralho, né, cara? Ele sempre vai bem, né? Em grande forma. Em grande forma. O que nos sobra agora é mandar carinho para a nossa audiência, Gabriel Divan, o pessoal que entra em contato, o pessoal que manda mimos pra gente, o pessoal que manda fotos de bichinhos, toda essa galera. Agora é hora de receber um Viva. Posso começar? Vai, mas o senhor deve começar. Sabe quem é que deu o sinal de vida? Quem? Will Bolognese, né? O nosso sorteado dentre os apoiadores lá, que era para mandar os seus dados para receber o livro de Tatiana Vargas Maia, tava sumido, ganhou um shout no início do episódio, tipo, dê sinal de vida, por favor, e daí ele respondeu: eu aproveito a ilustre ocasião para pedir, se possível, é claro que é possível, salve sempre é possível, né? Um salve dos ídolos de Van Abal e Karapanovski para ele, Will, para a amada dele, a doutora Rafaela, a advogada que detesta que chamem ela de doutora, né? Perfeito, postura correta, Rafaela. E um salve para os cachorrentos da casa, a Lua, vira-lata de rua com cara de loba e bem biscateira, a qual chamamos de Lobirca, né? A Lobisca. Lobirca. O que é isso? É Real Madrid? Lobirca. É. E nosso idoso ancião, poodle rabugento, Bento, carinhosamente apelidado de Benticurico ou apenas Curico. E veio fotinho também. O Curico. Hein? Curico. Tá. Ah, gostei. Bom, muito obrigado aí, né? E aquela coisa, né? Tá chegando o livro. Quem se comunica mais rápido recebe o brinde mais rápido. É uma coisa misteriosa. Uma equação, assim, que nós temos que desvendar ainda, né? Mas, enfim, né? Um abraço pra todo mundo aí, Curico, Cacareco, Bisteca, sei eu, né? Lobirca. Lobirca. Taragosta. Vai, Adori. Eu vou mandar um salve para um camarada aí que ele nos mandou mimos, Felipe. É o Pedro Vó, rapaz. Porra, recebi no meu escaninho, hein, Pedro? Uhum. Que tal, hein? O serviço de entrega é completo, só faltou deixar debaixo da porta da minha casa. Recebi no meu escaninho com um serviço terceirizado de Felipe Abal, né, na firma. Claro. Recebi a revista, o HQ, A Coleta, cara. Olha aí, e aí a gente volta a dizer esse tipo de coisa, né? Esse é o tipo de propaganda que tem que ser feita. Faz que nem aquela coisa da pegada de carbono, né? Carbono Vox, tá? Sabe aquela coisa da pegada de carbono? Assim, ó, pra cada tanto você tem que neutralizar tanto, isso aqui. Então, assim, pra cada coisa que você compartilha de merda, né? De coisa ruim que você ajuda a espalhar pra fazer uma critiquinha lá que não faz nem cócega nos homens, se policia para fazer umas 2 ou 3 propagandas de coisa boa, como, por exemplo, a arte do Pedro Vó aí, que já tem vários trabalhos, e a coleta, Felipe, porra, essa história aí de galera que é catadora, velho, puxa vida, que é coisa mais Brasil, que é coisa mais... Todo mundo fala, né, Sul-América, orgulho, não sei o quê. Então tá, cara, vamos ler, né, artistas daqui, falando de coisas daqui e botando aventuras e vivências da galera daqui, que tal? E é bonito demais, né, cara? Não sei se a gente chama de HQ, de graphic novel. Nossa, mas é lindo, cara. Então aí, ó, de novo, né? Primeiro, o abraço, né? O viva para o Pedro Vó. Segundo, dá uma olhada lá, é fácil de lembrar, é Pedro Vó, né? Você lembra da sua vovó, né? Que é uma coisa massa, né? Geralmente, né? Aí pega aquele cara que tem aquela voz de filme de terror, né? E já estraga o merchan do coitado do Pedro. Não, vai lá nas redes do Pedro Vó, então, e dá uma sacada nos trabalhos, e principalmente na coleta. Muito obrigado, cara. Tô aqui com uma graphic autografada. Tá lindo demais. Bom demais. Quem mandou um e-mail pra gente, ó, já vamos dar um grito aqui pro pessoal também, é a Jusceline Durigan, que diz o seguinte, ó. Estou aqui animada esperando chegar a minha camiseta do Vira para ir gloriosamente vestida na manifestação da Paulista dia 10. Então fica aqui um convite para os ouvintes de São Paulo que queiram tirar a peita vira-casacas do armário e formar um bloquinho por lá. Já imaginou que massa? Lá no alto da Paulista, um bloquinho do Vira. Pelo amor de Deus, se isso existir, esta foto vai parar aqui, né, no meu escritório, né, emoldurada. Puta, ia ser muito massa, assim. Se reunirem 3 pessoas de camiseta do Vira na Paulista, pra mim já é vitória. Assim. Duvido, eu quero 4, que aí já é formação de organização criminosa. Né? Aí vocês estão pensando de trio aí, assim, duvido arranjar mais um, né?
Muito bom. Da minha parte é isso aí, Gabriel. Da minha também, fora aquele beijão e aquele vive, aquele salve geral para todo mundo aí que nos escuta, que nos compartilha, que nos apoia, que concorre aos brindes do Natal do Abel, que divulga, que entra em contato, que tem cachorro curico, enfim, todo mundo aí, muito obrigado. O Vira Casacas existe por causa de você, senão ia ser só eu e o Felipe tomando chimarrão, né, e a gente fazer uma videochamada com o Carapanã e ficar conversando amenidades. É verdade. Isso aí, Gabriel Divan. Somos apenas lobisco normales. Lobisco inocente. Vamos dar um tchau pro pessoal. Tchau, galerinha. Adiós, prejudicada.